Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você gostar da aula, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações das próximas aulas e vamos à última parte do eletromagnetismo. Nós já estudamos o campo magnético gerado pela corrente elétrica, nós já estudamos a força magnética sobre carga em movimento e sobre fios percorridos por corrente. Agora falta a gente estudar mais alguns poucos detalhes a respeito do eletromagnetismo. Vamos lá? Imagine então uma situação chamada de indução eletromagnética. Veja, nós vamos induzir a eletricidade a partir do magnetismo e vice-versa, ok? Galera, lembre o seguinte, a maior aplicação da indução eletromagnética é a iluminação, aí é a energia disponibilizada a cidades, beleza? Então, já que você pode lembrar que a energia que nós utilizamos no nosso dia a dia é proveniente de uma usina, então a indução eletromagnética é o que acontece na usina para conseguir transmitir toda a energia necessária nas cidades, beleza? E aí então, para você estudar o primeiro caso de indução eletromagnética, pense em um condutor em movimento dentro de um campo magnético, beleza? Então tá aqui, ó, temos um condutor e um ímã. Eu vou puxar esse condutor com uma velocidade que forma 90 graus com as linhas do campo magnético, beleza? Aqui você tem uma vista de cima, tá aqui a barrinha, eu vou puxar essa barrinha para a direita, as linhas do campo magnético estão entrando no plano, beleza? Então, analisando essa situação, nós teremos o seguinte, com o movimento aqui dessa barrinha, nós temos elétrons livres ali naquele condutor, então imagine um elétron, se a barrinha é puxada para a direita, então esse elétron ele segue junto com a barra e nós teremos uma carga elétrica em movimento no campo magnético uniforme. Cargas elétricas em movimento no campo magnético uniforme podem sofrer ação de uma força magnética. Então aplique a regra da mão esquerda e me diga, para onde aponta a força sobre esse elétron? Se você aplicou a regra da mão esquerda, você viu que o seu dedão ele aparece apontando para cima. E você tem que lembrar que, para cargas negativas, nós devemos inverter o sentido da força. Portanto, se o dedão aponta para cima, a força sobre esse elétron está para baixo. Beleza? E com isso o elétron, ele, já que está livre, ele vai descer. E à medida que a carguinha, à medida que a barra vai se movimentando, elétrons descem, elétrons descem, elétrons descem. Esses elétrons vieram de onde? Vieram lá da parte de cima da barrinha, portanto, nós podemos agora perceber que essa barra ela está polarizada. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Beleza? E com isso nós teremos aqui um campo elétrico que não vai deixar mais elétrons descerem. O campo elétrico vai fazer com que apareça uma força elétrica sobre esse elétron para equilibrar a força magnética. Beleza? Bom, pessoal, devido a esse deslocamento nós teremos acúmulo de elétrons na parte inferior do condutor, fazendo com que essa extremidade adquira um potencial negativo e pelo mesmo deslocamento teremos uma falta de elétrons ou uma sobra de prótons lá na parte superior do condutor, fazendo com que essa extremidade adquira um potencial elétrico positivo. Então, nós temos aqui entre essas extremidades uma DDP, uma diferença de potencial, ou nós podemos dizer que há aqui uma força eletromotriz
induzida. Eu gostaria de saber quanto vale essa força eletromotriz induzida. Fazendo uma comparação, essa ideia que eu acabei de discutir com vocês é a mesma coisa que uma pilha ou bateria, beleza? A diferença é que aqui nas pilhas e baterias nós temos as reações de oxidação e redução. Ali na barrinha em movimento no campo magnético uniforme não tem nada disso, é um sistema muito mais simples. O cálculo da força eletromotriz induzida é o seguinte, você vai fazer BLV, sendo B o campo magnético, L o comprimento da barra e V a velocidade perpendicular ao campo magnético, beleza? Isso te dá a força eletromotriz da bateria. Cuidado, o comprimento precisa estar em metros, o campo magnético em Tesla, a velocidade em metros por segundo, para que a força eletromotriz apareça em volts. Se nós tivermos um circuito fechado, vai surgir também uma corrente elétrica induzida. Como você pode perceber aqui, esses elétrons são forçados a descer e se a gente fechar o circuito aqui com um condutor, esses elétrons vão percorrer o condutor e vão lá para a parte de cima. Ok? Então nós teremos aqui uma corrente elétrica induzida nesse sentido aqui, ó, o sentido anti-horário. Lembre que o sentido convencional da corrente é o sentido oposto ao movimento dos elétrons. Por isso, os elétrons estão no sentido horário, a corrente no sentido convencional, no sentido anti-horário. Algumas observações. Caso o condutor pare, nós não teremos mais a força eletromotriz induzida, visto que a força eletromotriz depende da velocidade, é BLV. E, consequentemente, também não teremos mais a corrente induzida. Para que a corrente se mantenha constante, devemos garantir a velocidade e o campo magnético constantes. Essa é a situação que aparece na maioria dos casos. Essa forma de gerar uma força eletromotriz não é utilizada na prática. Por exemplo, um condutor AB de comprimento 30 centímetros move-se em um plano horizontal apoiado em dois trilhos condutores que estabelecem um circuito conforme a figura a seguir. O condutor é arrastado pelos trilhos com a velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Determine o sentido convencional da corrente no condutor AB, a fé induzida no condutor e a intensidade da corrente que percorre o condutor. Veja, o campo magnético é 10 a menos 1 Tesla e a resistência que nós temos aqui é 2 ohms. Então, resolvendo, o sentido da corrente pode ser encontrado através da regra da mão esquerda. Então, se você tem a velocidade aqui para a direita, imagina um elétron lá dentro da barrinha, aplica a regra da mão esquerda e aí então você vai perceber que a força magnética nesse elétron é para baixo. Logo, se os elétrons descem, a corrente sobe, ok? Sentido convencional de B para A. E a força eletromotriz induzida, se o campo vale 10 a menos 1 Tesla, o comprimento da barrinha 30 centímetros, sente é 10 a menos 2, então nós temos 3/10 a menos 1 metro, a velocidade é 10 metros por segundo, fazendo E igual a BLV, nós temos 0,3 volt. Essa é a força eletromotriz induzida. Já a corrente elétrica induzida pode ser obtida pela primeira lei de Ohm, né? URI, só que no lugar do U nós vamos trocar a força eletromotriz E. Portanto, fica ERI a continha, ou a corrente é E por R, 0,3 por 2, me dá uma corrente de 0,15 amperes. Outros exemplos de força eletromotriz induzida vai surgir, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Se nós tivermos um circuito fechado, uma espira circular, e a gente aproxima ou afasta um ímã da espira circular, teremos uma corrente elétrica induzida na
expira. Ou, se nós tivermos aqui um solenoide, né, uma bobina ligada a uma pilha e um outro solenoide ou bobina à frente desse primeiro, tá? Veja que os eixos desses dois solenoides, eles estão coincidindo, certo? E aí então nós ligamos esse segundo no amperímetro. Ao ligar a chave ou ao desligar essa chave, nós vamos perceber uma medida aqui no amperímetro. Somente quando a gente liga ou quando a gente desliga, ok? Para a gente entender um pouco melhor essa característica da indução eletromagnética, nós precisamos conhecer uma outra grandeza física, chamada fluxo magnético. Ok? Então, nós vamos estudar agora o fluxo de um campo vetorial. É bem simples, o fluxo de campo vetorial mede a quantidade de linhas de campo que estão atravessando uma determinada área. No caso aqui, nós temos essa primeira linha atravessa, essa segunda, terceira, quarta, quinta linha do campo atravessa, expira, mas essa última aqui não está atravessando. Portanto, somente essas 5 linhas do campo magnético contribuem para o fluxo magnético, que pode ser obtido se nós fizermos a seguinte continha: BA cosseno θ. Então, φ é igual a BA cosseno θ. É assim que a gente vai determinar o fluxo magnético. B é o campo magnético em Tesla, A é a área da espira em metros quadrados, então Tesla vezes metro quadrado me dá Weber, que é a unidade de fluxo magnético. Nós vamos simbolizar isso aí com WB, beleza? Esse ângulo aqui, veja, é o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor normal, a espira. Esse vetor normal é algo parecido com isso aqui, ó. Aqui está a espira, um vetor normal formaria 90 graus com a espira. Então, à medida que a espira gira, o vetor também muda de direção. Beleza? Então, pessoal, lembre, aquele ângulo que aparece ali é o ângulo entre o vetor normal, a espira, e o campo magnético, beleza? Não é o ângulo entre a espira e o campo. É o ângulo entre o vetor normal, a espira, e o campo, tá bom? E aí nós podemos estudar alguns valores importantes. Veja, quando o ângulo entre B e N é zero, nós temos que o cosseno de zero é 1, o fluxo é máximo, vale BA, porque o cosseno vale 1, e quando o ângulo for 90 graus, nenhuma linha atravessa a espira. Cosseno de 90 é zero, então não tem fluxo. Beleza? É isso que eu queria discutir com vocês hoje. Um ótimo estudo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.